Vamos hoje tratar de um assunto na Bíblia Sagrada, que para mim é um dos mais importantes que existem na Escritura Sagrada, que é Lucas capítulo 22, agora vamos direto para lá. Lucas 22, a partir do versículo 39. O que o senhor vai pregar para a gente hoje, pastor? Vou pregar para você sobre o choque entre obedecer a Deus, entre eu obedecer a Deus e fazer aquilo que eu acho melhor para a minha vida. Essa eu acho que é um dos maiores choques que existem sobre a face da terra, e muitas vezes nós não conseguimos ceder à vontade de Deus. Lucas 22, a partir do versículo 39, diz assim a Bíblia Sagrada. Lucas 22, 39, tá certo aí? Diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, aqui que vai ser a mensagem de hoje, se queres, passa de mim esse cálice. Agora está aqui: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, em cima do versículo 39, ali está escrito assim um título: Jesus no Getsemane. Alguém tem esse título na sua Bíblia Sagrada? A palavra Getsemane? Tá. Getsemane, ele significa prensa de azeite, ou melhor, lugar de esmagamento. Então, para você e eu, nós fazermos a vontade de Deus e não fazermos a nossa vontade, nós temos que fazer como Jesus fez no versículo 39. Como costumava, ele ia para esse lugar de esmagamento. Se eu e você, se nós não nos esmagarmos, se nós não nos prensarmos, se nós não nos quebrantarmos, nós não vamos viver sobre a face da terra a vontade de Deus. A gente vai acabar vivendo a nossa própria vontade, a gente vai acabar fazendo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e a verdade é essa. Porque a gente está sempre pedindo para Deus, para que Deus realize os nossos pedidos. Estou certo ou estou errado? Pouca gente faz oração: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A maioria de nós fala: Deus, eu quero receber isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero, ir para tal cidade, eu quero que o Senhor me abençoe nessa empresa, eu quero que o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo. Então, frequentemente, nós estamos orando para que Deus faça aquilo que nós queremos, para que Deus faça aquilo que nós desejamos ou almejamos. Pastor, isso é errado? De vez em quando é, porque Deus, assim como você, Deus também tem vontades, Deus também tem planos, Deus também tem ideias, e isso você tem que aprender com Jesus, porque Jesus frequentemente ele ia para esse lugar, como você viu, que era o Getsemane, o lugar do esmagamento, o lugar onde você vai ali para se prensar. Então essa eu vejo, não sei se você percebe, mas para mim é a única forma que você vai conseguir fazer a vontade de Deus, é você se quebrantando, você orando, mas orando costumeiramente, não é uma vez só, é várias vezes. Até quando você vê nessa passagem aqui, Getsemane, que eu falei esmagamento, se você deixar marcadinho aqui, for um pouquinho para frente, Filipenses capítulo 2, versículo 7, só um pouquinho para frente você vai encontrar, Filipenses 2, versículo 7. Então a maioria de nós ainda hoje vive sobre a face da terra as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Pastor, e isso dá errado? Dá muito errado, e você percebe que você não está vivendo a vontade de Deus porque as coisas não estão funcionando. Olha só que interessante, a Bíblia diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o que você começa a ler, você começa a entender? Jesus ele fazia isso aqui com uma frequência tremenda. A questão de se humilhar, a questão de se esvaziar, a questão de ele, deixar de lado aquilo que ele queria. Ou pelo menos pleitear com Deus. Você vai ver que Jesus vai pleitear daqui a pouco com o Criador e vai dizer: se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas eu não quero fazer a minha vontade, seja feita a sua vontade e não a minha. Então você vai vendo, como eu vou ler de novo para você aqui, no versículo, volta o versículo, aniquilou-se. Tem uma tradução que fala, eu acho que é a NTLH, põe para eles NTLH. Pelo contrário, olha só o que Jesus fez. Ele abriu
mão de tudo o que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E aí continua, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então você vê no início do versículo 7, que isso aqui, esvaziou-se, ele abriu mão de tudo o que era seu. Isso aqui eu acho que é uma das coisas mais difíceis que nós vivemos sobre a face da terra. Você conseguir abrir mão de uma coisa que é sua, você se esvaziar, você se aniquilar você mesmo, para um propósito maior, um propósito divino. E você saber muitas vezes que o propósito divino não é um propósito fácil, não é um propósito simples. Muitas vezes você vai chocar, aquilo ali vai bater de frente com a gente, não é uma coisa que a gente vai gostar de fazer. Porque se você voltar lá para Lucas, onde nós estamos, em Lucas 22, versículo 39, então diz, né? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, o lugar de prensa de azeite, e também os seus discípulos seguindo. Aí o 40 diz assim, e quando chegou àquele lugar, ele disse, olha isso aqui agora, escuta bem, hein? Orai para que não entreis em tentação. Agora olha só que coisa interessante, Jesus disse, orem para que vocês não entrem em tentação. Qual que era a tentação? Não conseguir fazer a vontade de Deus. Porque o diabo, pessoal, ele vai tentar fazer de tudo, tanto a mim quanto a você. Ele vai fazer de tudo para que nós não venhamos viver na terra aquilo que Deus projetou para a gente. Ou que a gente venha viver aquilo que Deus planejou para mim e para você. Ele vai lutar ferreamente. E tem gente que entra em tentação. O que é entrar em tentação? Entrar em tentação é você abrir mão daquilo que é de Deus pelas tuas vontades. E Jesus está dizendo, olha, para que isso não aconteça, nós vamos precisar entrar em oração. Porque se nós não orarmos frequentemente, a gente não vai conseguir viver a vontade de Deus. O diabo vai encher a nossa cabeça, o demônio vai nos tentar e a gente vai entrar nessa tentação e a gente vai perder o foco. E eu vejo muita gente que perde o foco na vida porque não ora. A pessoa não ora, a pessoa não se consagra, a pessoa não lê Bíblia, não medita. Então ela está sempre vivendo sobre a face da terra a vontade dela. E isso é uma tentação que a pessoa entrou nessa tentação. E aí agora no próximo versículo diz assim no 41, diz mais. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. Isso aqui é muito interessante. A questão que tem coisa que não vai ser em grupo. Não vai ser uma coisa que em grupo eu vou resolver. Não vai ser essa reunião aqui que a gente faz com um monte de membros de igreja, e com os auxiliares, com os obreiros. Não, de vez em quando você vai ter que se apartar. Você vai ter que se afastar. Você vê que Jesus se afastou cerca de 1 tiro de pedra e pontos de joelhos. A Bíblia diz que Jesus orava. Tem coisa que vai ter que ser na individualidade. Então a Getsemane é um lugar de decisão, pessoal. Getsemane é um lugar de aceitação. Você conseguir aceitar o que Deus tem para você. Como eu disse para você, não é tão fácil. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. Milhares, não sei se milhares, mas quase milhares de vezes. É a força de expressão falar milhares de vezes. Mas quantas vezes eu orei e falei com Deus que eu não queria largar o futebol. Eu não queria abandonar, eu queria continuar jogando futebol, porque essa era a minha vontade. Isso é o que eu queria. Mas eu não tive resposta de Deus. Eu não tive uma resposta assim, não, continua que eu vou te usar, sabe, através do esporte. Não foi. Então eu precisei, sabe, me afastar e fazer orações individuais. É aquele choque, aquela luta interna para você fazer a vontade de Deus. Porque senão, meu irmão, não estaria aqui pregando hoje o evangelho. Não estaria aqui pregando hoje a palavra, não seria hoje um pregador da palavra de Deus, não seria, porque essa não era a minha vontade, essa não era o que eu queria, isso não era o que eu estava desejando para a minha vida, não é o que eu projetei, não é o que meu pai projetou, não é o que a minha mãe projetou para mim. Ninguém me imaginou, nunca ninguém me imaginou como um mensageiro do evangelho, inclusive eu nunca me imaginei dessa maneira, mas eu fiz várias orações sozinho. Eu fiz várias orações e costumeiramente, individualmente, eu ia fazer as minhas orações. Como Jesus, apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. E agora vem aqui o ponto X da pregação. Até agora eu fui explicando bastante para vocês, mas é aqui que eu queria chegar, a oração de Jesus. Que ele diz exatamente assim, versículo 42, dizendo, Pai, se queres, ou seja, primeira coisa que eu coloco diante do Senhor é a tua vontade. Se queres, é o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Eu estou aqui me importando mais com o que o Senhor está pensando,
com os planos que o Senhor tem para mim, do que o que eu penso, do que eu almejo, do que eu desejo. Então ele começa dizendo: Pai, se queres, ele diz, passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero beber esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, e o que ele diz? Mas a tua. Então Jesus, ele não queria se entregar na cruz. Eu estou falando de Jesus, não do Pai. Como Michael não queria pregar o evangelho, mas Deus queria. Então quando Deus, ele quer alguma coisa que eu não quero, vai ter que ter esse pleito. Você vê aqui que você viu que Jesus começa a pleitear essa situação. Jesus, ele disse: se o Senhor tiver aí um plano B, eu vou aceitar. Tem como salvar a humanidade de outra forma? Tem como salvar a humanidade de outro jeito? Agora, se não tiver outra maneira, se não tiver outra forma, vou viver essa. Só que eu não quero. Só que uma coisa que me chama bastante atenção é que Jesus não está com uma ideia formada. Jesus, ele não chega até o Pai com uma ideia formada daquilo ali. Não, Deus, vim falar para o Senhor que eu não vou ir. Ele não fala assim. Olha, Deus, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu não vou fazer isso. Não. Ele chega para Deus e diz assim: Deus, eu tenho uma ideia, eu quero saber se o Senhor concorda com essa minha ideia. Porque eu não quero, não tem outra forma, não tem outro jeito. Porque esse cálice eu não quero beber. Se tiver outro cálice eu aceito, mas esse eu não quero beber. Só que olha só que coisa interessante, né? Jesus, ele mostra aqui para mim e para você que é conflitante fazer a vontade de Deus. Fala de novo em voz alta comigo essa palavra: conflitante. Mais uma vez. Então fazer a vontade de Deus, o que é, pessoal? É conflitante. Se você não passa por isso na sua vida, em alguns momentos, em algumas decisões, você não está vivendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela choca, ela bate em frente com as nossas vontades. E aí você percebe aqui outra coisa também, que Jesus, ele sabia como é que seria a crucificação. Pensa, ele apanharia, ele ia apanhar, ele ia ser cuspido, ele sabia de tudo isso. Ele sabia que ele ia ser preso na cruz, ele sabia que ele ia ser exposto ao vitupério, à vergonha total. Jesus sabia de tudo isso. E ele está tentando falar com Deus se não tem de outra forma, não tem outra maneira. Porque ele sabe que está se aproximando aquele grande dia. Ele sabe que está se aproximando o momento que ele faria o maior sacrifício que qualquer pessoa poderia fazer pela humanidade. Ele sabia disso. E começou a apertar. E aí o que acontece agora no versículo 43, o seguinte, olha só o que diz 43. E apareceu-lhe, olha isso aqui, ó. E apareceu-lhe um anjo que fazia o que aí, pessoal? Do céu, que o confortava. Você vê, quando você é uma pessoa que você está querendo fazer a vontade de Deus e não a tua, você vê que Deus manda o sobrenatural. O anjo, pessoal, os anjos de Deus, todas as vezes que eu vi anjo na Bíblia Sagrada, não foi para a pessoa que está fora da vontade de Deus. Anjo é para a pessoa que está lutando e lutando contra si, lutando contra os outros, lutando contra tudo para fazer a vontade de quem? Aí Deus manda anjo, aí Deus manda o sobrenatural, aí Deus manda, sabe, algo para te confortar, algo para te ajudar. É como se dissesse: fica tranquilo, porque eu estou contigo, isso vai ter que ser realizado. Então eu estou enviando o anjo agora, eu estou enviando o sobrenatural. Só que aí diz uma coisa séria. Você está entendendo o que o pastor Mike está pregando aqui, irmão? Quem é que está conseguindo acompanhar o raciocínio? Porque você vê, Jesus está tendo uma luta para viver a vontade de Deus. E aí Deus envia o anjo para mostrar para ele: eu estou contigo, isso vai ter que ser realizado, então eu estou mandando o sobrenatural. E agora olha só o que diz agora, né? O versículo 44 diz assim, a Escritura Sagrada. O 44 é forte, diz assim: e posto em agonia, fala comigo, fazer a vontade de Deus é agonia. Mais uma vez, fazer a vontade de Deus é agonia. E se você for parar para pensar, é muito forte. Abre Mateus 26, 44, eu estava lendo isso aqui, isso que me chamou muito a atenção, que é a mesma passagem. A gente pensa que fazer a vontade de Deus vai ser uma alegria, vai ser uma festa, fazer a vontade de Deus vai ser assim, um passeio, vai ser... Não vai. Você quer ver? Olha que coisa interessante você vai ler comigo aqui. Essa é a mesma passagem, só que o Mateus escreveu. É a mesma passagem de Getsemane. Só que o Mateus relata dessa maneira. E deixando-os de novo, foi orar... O que diz aí, irmão? Pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras.
Você parou para pensar quantas vezes Jesus já tinha orado a mesma coisa? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes? 3 vezes. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes e diz que ele usava as mesmas palavras. Isso aqui é agonizante, mano. Isso aqui é agonizante, isso aqui é conflitante. Eu até coloquei Jesus usando as mesmas palavras, tentando pleitear a causa. Mas olha que coisa interessante, Deus não vai atender. Então eu descobri uma coisa, que de vez em quando eu acabo de fazer as minhas orações, não é Deus que vai fazer aquilo que eu quero, mas é eu que vou ter que fazer aquilo que Ele quer. De vez em quando, algumas orações que eu vou acabar de fazer, eu coloquei escrito assim, ó, acabou a oração tendo de fazer o que Deus quer e não o que Ele queria. Você orou, Deus não respondeu, mas Jesus teve que ser a resposta de Deus. Forte isso, né? Porque de vez em quando eu vou orar para pedir certas coisas para Deus e Deus não vai me dar resposta, mas eu vou ter que dar resposta a Deus. Então você vai começando a se acostumar já com isso, que de vez em quando você vai pedir coisas para Deus e Deus não vai te dar, é você que vai ter que dar alguma coisa para Ele. É você que vai ter que oferecer. Porque eu repito de novo, Deus, Ele também quer coisas. Não é só você que quer. Eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero meu familiar convertido, eu quero a cura do meu corpo, eu quero isso. Tá, mas o que Deus quer? Porque de vez em quando a gente está preparado para pedir para Deus, para que Ele faça algo. Só que eu estou ensinando você hoje que vai ter vários momentos que você vai orar várias vezes e Deus não vai te responder. Por quê? Porque Ele quer fazer algo através de você. Teve outro caso também na Bíblia Sagrada de alguém que orou 3 vezes. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. Agora, esse tipo de mensagem, quando é ministrada, esse tipo de pregação que eu estou fazendo, a gente fica pensando, nossa, mas isso é difícil, né, pastor? Claro que é. Por isso que eu te falando, Jesus estava em agonia. Jesus, ele estava ali orando e ele estava em agonia porque ele estava se mostrando disponível. Ele queria que a vontade de Deus acontecesse. Olha só. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Tá, olha isso, acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim, que esse demônio saia, para que ele pare de me esbofetear. E olha o que diz agora o próximo versículo, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pergunto, ele fez 3 vezes a oração, o apóstolo Paulo, e Deus respondeu ele? Não, Deus não permitiu que esse mensageiro de Satanás se afastasse. E você percebe na Bíblia Sagrada que ele faz essas 3 orações e ele vai ter que ser resposta de Deus. Ele vai ter que aceitar. Por isso que eu digo, irmão, Getsemane é aceitação. Getsemane, ele é decisão. É um lugar que você entra para decidir a aceitar uma coisa que você não quer. Aceitar uma coisa que você não tem vontade. Isso é Getsemane. É você fazer oração 3, 4 vezes, você orar repetidamente, usando as mesmas palavras, e você vê que Deus não vai mudar. E se Deus não vai mudar, quem vai ter que mudar? É a gente. Eu vou ter que mudar, você vai ter que mudar. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 2. Jó 42, 2, ó. O Jó um dia ele falou assim, ó. Põe na revista atualizada esse aí para nós, deixa eu ver se tem a palavra planos. Bem sei que o Senhor pode tudo, ou tudo podes. Escuta essa. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não vai. Irmão, quando Deus ele tem um plano, não vai dar para frustrar o plano de Deus. Eu não sei se você recorda, mas eu vou só tocar nele, eu não vou nem pregar sobre ele, não vou abrir a Bíblia, mas vou falar sobre ele. É o Jonas. Deus mandou o Jonas ir para cá e o Jonas pegou e fugiu. Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele pegou e foi para Tarsis. E Deus aceitou? Não, Deus foi atrás com ele Deus foi atrás dele através de uma tempestade. Deus foi atrás dele. Pegou e soprou lá um vento, Deus deu uma tempestade no navio. Quando o Jonas estava dizendo assim, sou eu que sou o culpado, ele foi lá e se revelou. Essa tempestade está vindo aqui nesse navio por minha causa, porque eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero ir para Nínive. E aí daqui a pouco os marinheiros disseram, rapaz, que loucura, a gente está para morrer por causa que você não está fazendo a vontade de Deus. Então você tem que obedecer. Ele disse, eu não vou obedecer. Então vamos fazer o que contigo? Me jogue ao mar, porque para Nínive eu não vou. Não pode me jogar no mar. O que aconteceu? O pessoal não pensou 2 vezes. Quer dizer, pensou um pouquinho, mas depois jogou ele no mar.
Jogou. Quando o Jonas caiu no mar, Deus aceitou ele ser morto no mar? Não, veio um grande peixe, engoliu Jonas e ele foi orar. Diz que ele orou lá 3 dias e 3 noites, começou a orar lá no ventre do peixe, que ele viu que não ia morrer, ele só ia sofrer, e Deus vomitou ele na praia. Para onde que ele teve que ir? Para Nínive. Então eu estou falando, eu bem sei que tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, pode ser frustrado. E é isso que Jesus está chegando diante do Pai e fazendo. Jesus está chegando ali dizendo assim, ó, Pai, eu sei do teu plano, mas eu não quero, eu estou conflitante, eu estou em choque, eu estou chocando porque eu sei tudo que vai me acontecer e não é o que eu almejo, eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso. E Deus está dizendo para o quê? Para Jesus, eu não vou mudar. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Você foi chamado, você foi escolhido para fazer isso. Então você tem que preencher essa lacuna. Então dessa oração, você vai sair não para fazer a tua vontade, mas a minha. Em várias vezes na minha vida e na sua vida, Deus vai fazer a sua vontade. Mas tem vezes que Ele vai fazer, você vai ter que fazer a vontade dEle. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, se mostre disponível. Nós precisamos nos mostrar como que o pastor Mike falou? Disponível. Então volta lá para Lucas 22, que eu estou quase acabando aqui já. Está entendendo não? Porque é muito bom, é muito fácil os pastores esconderem esse tipo de pregação de vocês. É muito fácil eu chegar aqui, que Deus vai te atender sempre, vai te abençoar sempre, vai fazer tudo à tua vontade, vai fazer tudo que você quer. E tem textos, você sabia? Existem textos bíblicos que falam que Deus, Ele vai completar a tua alegria. Existem textos que diz que a Bíblia Sagrada fala que Ele vai cumprir tudo o que deseja o teu coração, e que Ele vai te dar vida e vida com abundância, e que você vai ter uma vida abençoada. Só que esse texto tem que ser pregado também, que tem coisas que não é você que vai querer, tem coisas que é Deus que vai querer, irmão. E quando Deus quiser qualquer coisa, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai acabar se levantando e falando com você. E não vai adiantar, irmão. E você pode pleitear o quanto for. Então Jesus pleiteou lá no versículo 43, é isso, né? E apareceu um anjo do céu que o confortava, posto em agonia, orava mais intensamente. Então você vê aqui claramente na Bíblia Sagrada que essa questão aqui da intensidade tem que ser maior, né? E aí diz assim o 44, né? E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue e corriam até o chão. Meu Deus do céu, isso aqui daí já é bravo. Por quê, pastor? Porque isso aqui é hematidrose. Hematidrose é quando as veias, bem pertinho da pele, elas começam a estourar. Isso aqui é quando você tem picos de emoções muito violentas, ou quando existe um pico de emoção assim, sabe, muito doido, mas muito maluco. Isso aqui eu acho que a maioria de nós nunca vai ter na vida. É pro o nível mais alto de síndrome do pânico. É uma coisa assim fora de série do comum. Então Jesus começou a estourar todos esses vasinhos que você vê assim, que tem assim bem pertinho da pele, começou a estourar por dentro. Então eu percebi que até o corpo de Jesus mudou para obedecer à vontade de Deus. Então muitas vezes o nosso corpo pode mudar, a nossa cabeça vai ter que mudar. Você vê que tem, eu até coloquei escrito assim, tem coisas que vão ter que estourar por dentro. Porque essa hematidrose que aconteceu, ó, grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então começou a misturar sangue com suor. E diz que Jesus começou a sangrar tudo. As pessoas pensam que Jesus ele começou a sangrar quando os romanos começaram a bater em Jesus. Não, Jesus já suava sangue antes. Quando Judas veio para beijar Jesus na testa e dar o beijo de Jesus no rosto, ali Jesus já estava todo sangrado, já estava sangrando. Ali Jesus já tinha, sabe, mas primeiro é aquela coisa, como eu falei, alguma coisa tem que estourar dentro de mim. Alguma coisa, sabe, tem que estourar dentro de mim, tem que estourar a vida, porque sangue é vida. Alguma coisa tem que estourar. Eu tenho que orar tão intensamente, eu tenho que buscar tanto a Deus, eu tenho que buscar tanto, que chega um momento que alguma coisa, eu não estou falando sangue de verdade, mas alguma coisa tem que destrancar dentro de mim. Eu até coloquei, para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que orar mais intensamente. Alguma coisa tem que mudar no meu físico, alguma coisa tem que mudar na minha cabeça, porque senão eu não vou conseguir. Eu vou fazer que nem os outros discípulos. No versículo 45 diz assim, ó, e levantando-se Jesus da oração, todo sangrando ali,
E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Então, quem não vai orar, não sei se você percebeu, quem não vai orar vai dormir de tristeza e vai cair em pecado. E você vai ver que depois aconteceu esse episódio, os discípulos saíram todo mundo correndo, foi todo mundo embora. Você vê que o Judas acabou traindo Jesus, o Pedro negou Jesus, tudo por falta de oração. Se orassem mais, se buscassem mais. E Jesus está ensinando isso para mim e para você. Fazer a vontade de Deus não vai ser fácil, mas você percebe que há possibilidade. Há possibilidade. E como que há possibilidade? Agora, bom, aqui você sabe que Jesus depois ele levanta do chão, Jesus é preso no 47, eu não vou pregar para você, mas você sabe que Jesus se entregou na cruz. Se entregou ou não se entregou? E hoje, diga aleluia, hoje você pode usar o nome de Jesus. Hoje, nós podemos um dia, futuramente, entrar no céu através de Jesus. Hoje você pode receber o batismo com o Espírito Santo através de Jesus, do nome de Jesus, através da palavra de Deus. Então, tudo que foi conquistado por Jesus, existia um preço alto de agonia, de conflito, de choque. E eu vejo que coisas grandes que acontecem na nossa vida, que nós deixamos legados, que nós deixamos para as pessoas, histórias, não é fácil, é luta, é guerra. E eu acho que a maior guerra não é nem externa, eu acho que a maior guerra é nossa, é interna. É aquela luta para fazer a vontade de Deus. E se você conseguir, coisas grandes vão acontecer através de você. Porque sempre quando Deus tem um plano, uma ideia, um propósito, nunca vai ser uma coisa pequena, sempre vai ser algo grande. Mas você tem que respeitar Tiago 4,13. Vamos lá? Tiago 4, versículo 13. Diga amém, Jesus. Só que de vez... vai abrindo Tiago 4,13. Só que de vez em quando a gente pensa que Deus é nosso servo. Como assim nosso servo? Sabe que Deus... eu vou fazer esse negócio aqui, quero que o senhor venha aqui e abençoe. Ou venha aqui e faça isso, ou faça aquilo. Eu não sei, irmão, mas eu não consigo enxergar Deus dizendo, sim, senhor Michael, o que você quer que eu abençoe? Agora o senhor tem que abençoar isso aqui. Ai, sim, senhor. Aí daqui a pouco, mais alguma coisa, Michael? Parece até o gênio aquele da lâmpada, né? Você nunca viu aquela história lá que o pessoal esfrega assim? Aí sai um gênio, sai, né? Aí sai o gênio da lâmpada e assim, você tem três pedidos. Eu quero ser rico, eu quero não sei o quê e tal coisa. E diz, sim, um desejo já foi concedido, meu amor. Qual outro pedido que você quer que eu fazer? Eu quero que você faça tal coisa. Sim, vou lá e faz. Eu não consigo enxergar Deus assim. Eu não sei você, mas eu não consigo enxergar um Deus como um Deus que é um gênio da lâmpada, que está sempre correndo atrás dos meus pedidos. Eu consigo enxergar o Deus da Bíblia, alguém que vai requerer, eu acho que essa palavra é correta, que vai requerer dos seus servos uma obediência para fazer o que ele quer. É assim que eu leio a Bíblia. É assim que é o prisma que eu leio a palavra de Deus. Mas não é o prisma que nós vivemos. Nós vivemos como eu disse. A gente vive querendo que Deus corra para cá, corra para lá e faça isso e faça aquilo. E eu digo para você que não é bem assim. Tiago 4,13 diz assim a Bíblia Sagrada. Olha que forte, Tiago 4,13. Diz assim, ó. Eia, agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Mas quem que disse isso aqui? Vós, está ali escrito, vós, ó. Eia, vós dizeis. Então, é uma coisa que partiu de mim, até coloquei no meu estudo, né? É alguém que está decidindo o que vai fazer, ou o que pensar. A pessoa, na verdade, ela tá no controle da vida dela. Isso aqui é alguém que está controlando a sua própria vida. Eu vou fazer isso, vou para tal cidade, lá vou passar um ano, vou contratar, vou ganhar, vou crescer, vou fazer. Tá. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então, vovó, estou bagunçando essa ideia aí. Essa coisa de assim, eu vou lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Não é bem assim. Aliás, você nem sabe o que vai acontecer. Mas quem sabe o que vai acontecer amanhã? Fala para mim, quem já sabe? Então, ele está dizendo assim, ó, você tem que falar com ele antes. Você tem que falar com ele antes, não é bem assim.
Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer tal coisa, e estou determinando que vai ser isso, vai funcionar e tal. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha só, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois... E em outras palavras, né? Nós não temos muito tempo para errar de cidade. A gente não tem muito tempo, volta o versículo anterior aí, ó. Eu não tenho tempo para errar a cidade, eu não tenho tempo para passar lá um ano, ou para contratar a pessoa errada, ou para fazer uma coisa para perder. Eu não tenho tempo para isso. Você não tem tempo para isso. Bom, a gente não tem tempo para ficar jogando fora, a nossa vida é muito rápida. Quantas vezes eu e você nós erramos e retardamos a nossa vida com um casamento, ou com uma empresa, ou ingressando erroneamente num ministério, ou numa chamada, a gente meteu a cara em coisa que não era de Deus, não era do diabo também, né? Tem coisa que não é do demônio, mas a gente meteu a cara e a gente acabou perdendo tempo da nossa vida, e tem uns que continuam perdendo tempo. Então eu percebi aqui na Bíblia Sagrada, que antes de você fazer qualquer coisa, você tem que fazer que nem Jesus fez. Você tem que ir para o Getsemane, você tem que ir para a prensa, você tem que ir para o esmagamento. Você tem que chegar lá assim, ó, Deus, eu estou cheio de ideia, eu estou cheio de vontade, eu estou cheio de pensamentos, a gente podia resolver isso aqui dessa maneira e tal, só que eu não posso perder tempo, eu quero saber qual que é a tua vontade para mim. E aí o próximo versículo 15 é forte, ó. Em lugar do que devias dizer, olha irmão, isso aqui é um dever, irmãos, que a gente não está obedecendo. A Bíblia diz que é dever. Em lugar no que devias dizer, se o Senhor quiser, então primeiro vem a vontade dele, se o Senhor quiser, ai meu Deus do céu, agora é pesado, hein? E se vivemos, faremos isso ou aquilo. Então, é da vontade, eu vou estar vivo para fazer isso? O Senhor me quer nesse lugar, fazendo exatamente isso. Deus, olha Deus. Eu falo muito isso aqui com Deus. Esses últimos dias eu tenho falado bastante com Jesus. Jesus, a gente não tem tempo para errar. A gente não tem tempo para ficar se matando, ficando que nem maluco. Não dá tempo, não dá para isso. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero que qualquer coisa seja gerada uma emoção. Puf! Gerou uma emoção, foi gerado um oba-oba, foi gerado num frenesi, foi gerado, sabe, num pensamento só, sem consultar, porque depois você vai saber da pior maneira que não era de Deus. Como? Dá errado, não funciona, não dá certo. É como o pastor Mike fala, é como se você pegasse uma 12 e engatilhasse com bala dentro, pum, no pé. Ah, o que foi? Dei um tiro no pé. E você não tem tempo para ficar dando um tiro no pé. Te machuca. Então a gente tem que tomar cuidado. Em lugar que eu e você a gente tem que falar, Deus, primeiro, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Se eu vou estar vivo, se eu não vou estar. Se essa cidade é para mim, se não é. Se eu devo contratar ou não devo contratar. O que eu devo fazer? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Não foi isso que Jesus fez? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E agora vem a parte mais bacana desse versículo 16. Mas agora, meu Deus do céu, hein? Vos gloriais em vossas presunções, e toda glória tal como esta, meu Deus do céu, fala, é maligna. Então aqui, ó, falamos que temos fé, não é fé, é presunção. Fé, ela é gerada quando você ouve a palavra. E o que foi que Deus falou contigo para fazer isso aí? Não falou nada comigo, pastor, mas eu estou na fé. Eu estou na fé que vai dar certo. Isso não é fé, isso é presunção. E pode ser até maligna. Que loucura isso, né? Você leu aqui comigo? Se você não pedir se aquilo ali é vontade de Deus ou não é, se você não fizer isso, e se você começar a tomar posições na sua vida sem uma orientação divina, e você vai e diz que é fé, e você se gloria, e você sabe, não, porque eu estou na fé, eu até coloquei, né, eu estou crendo. Não é crer, isso não é crer, irmão. Isso não é crer, isso não é fé. Isso é presunção. E pode ser que venha muitas vezes até com um fermento diabólico, satânico, pode ser até com o demônio. Porque se você for para pensar,
se entregar na cruz. Não parece uma coisa diabólica? Mas é de Deus. Era Deus que queria que Jesus se entregasse na cruz para salvar a humanidade. Mas se você for para pensar, não é bem aquilo ali que, humanamente falando, que qualquer um de nós gostaria. Quando você assiste, quem já assistiu o filme Paixão de Cristo aqui, levanta a mão. Todo mundo já assistiu o filme Paixão de Cristo. Como é que você se sente quando você assiste? Você se sente bem? Mas deveria. Você deveria se sentir bem. Porque se sentir bem, pastor, você deveria se sentir bem, sabe por quê? Não por causa do sofrimento, mas porque é só dessa maneira que você vai poder ser salvo. Você tinha que olhar e chorar e dizer, Jesus, obrigado. E não, ai, credo, por que fizeram isso? Ai, nossa, que desgraça. Não é desgraça, é a minha salvação. É a tua salvação, irmão. Eu estou te falando que a gente não está entendendo direito a Bíblia. A gente não está entendendo direito a crucificação. A gente não está entendendo direito o que é a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus, eu acho que isso aqui, quantas vezes você já está careca de... mais uma força de expressão, né? Você está careca de saber que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos? São muito mais altos. Então a gente, de vez em quando, a gente fica pensando, mas olha só o que fizeram. Eu vejo gente chorando muitas vezes assim, mas por que fizeram isso com Jesus? Mas por quê? Por que fizeram isso com Jesus? Você ia para o inferno, eu ia para o inferno. Todos nós que a gente ia para o inferno, irmão. Meu Deus do céu. Então, cuide. Para que você não faça nada por presunção, você faça por fé. Espere Deus falar contigo. Provérbios capítulo 16, versículo 1, vou finalizando. Já umas 3 horas que eu estou finalizando. Mas tá bom, né? Tá gostando ou não? Agora, pessoal, não vai gostar. A verdade é essa. A gente diz assim, você está gostando da pregação? De vez em quando tem pregação que você não vai gostar. Tem pregação que eu não vou gostar, que você não vai gostar. Tem pregação que vai mexer com a gente vai entrar em conflito, vai ser choque, vai ser complicado, mano. De vez em quando você diz, mas, meu Deus, que doideira, por que isso? Provérbio 16, 1. Do homem, do homem, tome muito cuidado, não é nem com o diabo, com você. Do homem são as preparações do coração. Se tem um texto que eu prego esse aqui na minha vida, irmão, até nessa viagem que eu fui, irmão, acho que eu preguei tanto, irmão. Me preguei, irmão, preguei para um, preguei para outro, preguei. Eu falei, meu Deus do céu. A boca fala que o coração é Jesus. Falei de Jesus para tudo que ela... E esse texto aqui eu usei também, uma pessoa, eu falei assim, tem que tomar muito cuidado. Porque o homem, ele faz vários projetos. A gente é uma máquina de projeto. Quem tem pipoqueira em casa? Você tem pipoqueira? Você sabe como é que funciona a pipoqueira? Estoura uma, começa a estourar as outras. Então, você é assim. Todo mundo aqui nessa igreja é assim. Do homem vem as preparações, os projetos do coração. Vou fazer daqui, para. Mas do Senhor a resposta da boca. Então Jesus, ele tinha algumas ideias, mas ele disse, não vai ser feita a minha, mas a tua. Se o senhor tiver outro plano, beleza, mas se não, vou viver o seu. Mas eu tenho que consultar, eu preciso pleitear. Eu não posso dizer que eu vou fazer isso ou aquilo, não posso, tem que parar. Por que tem que parar? Por causa de Jeremias 17, versículo 5, todo mundo conhece também. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6, porque será como a tamargueira do deserto. Isso aqui, irmão, me arrepio quando leio esse versículo. Por que o senhor se arrepia? Porque a pessoa que ela começa a confiar mais nos seus planos, nos seus projetos, e não em Deus, olha o que acontece, será como uma tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem. Essa pessoa não vai sentir as coisas boas que vem da parte de Deus. E diz mais, antes morará nos lugares secos do deserto, vai dar tudo errado. E a terra salgada, inabitável, vai lascar tudo. Porque, olha só, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8, porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e estende as suas raízes para o ribeiro. Você vê, fala comigo, tem uma ligação.
Essa aqui é aquela pessoa que tem aquela ligação que vem de Deus, vem da palavra, é Deus que orientou, é Deus que falou, é feito em oração, é feito debaixo de muita oração, é feito debaixo de muita pregação, é feito debaixo de muita consagração, e se consagra, e vai sempre na direção de Deus. Então será como o ribeiro das águas, que não receia quando vem o calor. Aí pode surgir a luta que for, vai vencer. A folha sempre fica verde. E no ano da sequidão tá tudo errado para todo mundo, mas não se afadiga e nem deixa de dar o fruto. Tá dando errado para todo mundo, mas porque aquela pessoa tá dando certo, porque ela tá fazendo a vontade de Deus. Por quê? Aqui que eu queria chegar. 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então você tem que se cuidar mais com quem? Com o diabo ou com o teu coração? Porque o teu coração é mais perverso que o diabo. Eu vou ler de novo esse versículo, hein? Enganoso é o coração mais do que todas as... Toma cuidado dos teus projetos. Toma cuidado dos teus planos. Toma cuidado. Você pode pegar uma 12 e pum! Dá no teu pé. E dá com aquele, sabe, de estourar dedão, estourar pé, estourar tudo. Pá! Você tem que falar com Deus. Você tem que pedir para Deus, você tem que suar sangue, você tem que ir para a prensa de azeite, você tem que ir para o Getsemane, e você tem que aceitar o que Deus quer, e não o que você está fazendo, o que você quer. Repito, tem vezes que você vai entrar na oração com Deus, e não é Ele que vai sair fazendo o que você quer, mas é você que vai ter que aceitar e fazer o que Ele quer. E essa é aquilo que vai dar certo, é isso que vai funcionar, é isso que vai dar certo. Só para finalizar rapidinho, a gente dá um outro exemplo aqui, ó. 1 Crônicas 28, versículo 1. Aqui eu vou acabando, já que você já entendeu tudo. Quem entendeu, dá um glória aí. Não é fácil, hein, irmão? Isso aqui que eu estou pregando não é fácil. Isso aqui que eu estou pregando não é simples. Isso aqui não é brincadeira. A maioria de nós não vive isso aqui. A maioria de nós, a gente pede para Deus abençoar os nossos planos. A gente não quer saber dos planos de Deus. Por isso que a nossa vida é tão errada. E quando é errado, você imaginou dar uma coisa errada? Que você fez e não era da vontade de Deus? Aí você vai orar a Ele. Ô Deus, olha aqui o que está acontecendo na minha vida, olha, está dando errado. E Deus diz, mas eu não tenho nada com isso aí. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. E foi um bando de coisas que foi você que bolou. Foi você que bolou esse negócio. Foi você que planejou, foi você que escreveu, foi você que riscou. Foi você que fez, você não me perguntou nada. Agora você está querendo que abençoe uma coisa? Eu não abençoo. É tipo uma pessoa que ela chega para você e diz assim, ó. Fulano, queria que você me ajudasse lá no negócio, lá que eu fiz e tal. Mas, como assim te ajudar? Eu não te consultei nem nada, mas eu fiz, me abençoa agora. Eu falei, não tenho nada com isso aí. Não tenho nada com isso. Foi você que se meteu nesse negócio. Eu vou te ajudar. Você trata de sair. Não, mas eu não quero sair, quero que você me ajude aqui. Não. Olha só, então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães das centenas, os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e os seus filhos, e como também os eunucos, varões e todo varão valente. Isso aqui então é para todo mundo saber. Convocou até Campo Grande hoje aqui para escutar isso aqui. Você vê que é todo mundo que ele convocou. Mas ele convocou, mas por que foi uma reunião tão solene? Por que foi uma reunião assim que teve que chamar todo mundo? Ele disse assim, aí o Davi se colocou em pé, o rei. E Davi se colocou em pé e disse assim, vocês me escutem, hein, irmãos meus e povo meu. Escuta, como é que ele começa? Lê para mim. Mais alto. Em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, para escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Você imagina quantos mundos e fundos ele arrecadou. Mas arrecadou dinheiro, irmão, dinheiro, arrecadou com o povo e levantou aquele negócio, e ele ia construir um negócio, ele ia se meter a construir, porque ele disse que ele propôs. E se você for ver, não é uma maldade, ele quer fazer uma coisa até para Deus, é para Deus. Só que agora escuta essa, porém Deus me disse, o que ele disse? Nada a ver, não me edificarás casa no meu nome, porque você é um homem de guerra e derramaste muito sangue. Em outras palavras, você é guerreiro e não construtor. Você está querendo se meter com construção, sendo que eu te chamei para guerra.
Eu chamei você para a guerra e você está se metendo com construção. Não vai funcionar. Então, por que ele chamou todo o povo? Para mostrar para todo mundo que você pode fazer planos. Você pode fazer planos. Eu acho que a gente é uma máquina de preparações. Do homem vem as preparações. Só que você tem que aprender a fazer como Jesus fez. Você tem que ir para a prensa. Você tem que ir para o Getsemane. Você tem que ir para o esmagamento. Você tem que se quebrantar. E você tem que falar, Deus, eu estou com umas ideias aí, estou com uns planos aí. E aí? O senhor assina embaixo? É isso mesmo? E se Deus disser não, é não, hein? Não vou fazer, não vou e pronto, acabou. Não vai construir casa nenhuma. Quem vai construir casa vai ser teu filho depois. O teu filho lá, o Bob Construtor. Bob tinha um desenho, não tinha um desenho Bob Construtor? Então, o Bob Construtor vai ser o Salomão, você vai ser o Bob Guerreiro. Você vai ser o cara da guerra, cara. Uma vez eu até preguei, não sei se eu preguei aqui em Campo Grande, mas tem algum lugar que eu preguei, né? Quando Davi ia para a batalha, Deus era com ele. Pá, vencia. Se ele fosse pegar um tijolo para colocar lá da construção, ia cair na cabeça dele e ia morrer, irmão. Ele ia vencer todas as guerras, mas um tijolo ele podia tropicar e cair. É isso que eu sempre tenho que tomar muito cuidado. Muito, muito. Porque eu falei hoje, repito, a gente não tem muito tempo para perder, irmão. A nossa vida é um vapor. Aparece e desaparece. A tábua da régua da nossa vida, a Bíblia diz que é 80 anos. Diz que quem passa de 80 anos é robusto. Quem tem mais de 80 aqui, levanta a mão. Quem tem mais de 80? A senhora tem quantos anos? 80 aí? 82? 80 e quantos? 86. E o senhor tem quanto? Ah, não, é só estava falando da... Não. Quem mais? A senhora tem quanto? 88? 82. Vocês estão bem, ó. Vocês já se enquadram na Bíblia Sagrada. Vocês já, ó. Não, estou falando sério, vocês estão rindo, irmão? Quem tem mais de 80? Só as duas irmãs ou tem mais que tem mais de 80? A senhora tem quanto? 82 também. Então, vocês são chamados na Bíblia, ó, robustos. São pessoas que já passaram da tábua da régua. Não, glória a Deus. São pessoas que, humanamente falando, estão no lucro. Não, cara, não estou matando ninguém. Calma, irmão. Você tem que entender o que eu estou pregando, irmão. Eu estou falando de Bíblia, irmão. Não dá risada, irmão. Você está rindo da Bíblia, irmão? Pode rir. Tá, mas o que acontece? A gente não tem muito tempo, irmão. Então tem gente, por exemplo, eu tenho 40. Eu estou na metade da minha régua já, irmão. Mano, estou na metade. Não posso mais errar, irmão. Não posso, irmão. Não posso. Tudo que eu for fazer, eu tenho que falar com Jesus. Jesus, é isso aqui mesmo, Jesus? É isso aqui mesmo? Porque daqui a pouco, se eu retardar alguns anos aí, daqui a pouco eu não tenho mais tempo para reverter as coisas, irmão. Eu não tenho mais tempo para reverter as coisas depois. Ai, não era bem isso. Que idade está agora? 87. Agora eu vou reverter. Vai nada. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então eu queria que você entendesse isso. Consulta a Deus. Fala com Jesus. E o mais importante, se for duro o que Ele está te pedindo, obedeça, porque ainda assim é o melhor caminho. Faça a vontade de Deus e não a tua. Aplauda bem forte o Senhor. Faça a vontade de Deus e não a sua. Uau! Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Escutaram a palavra aí ou não? Quem entendeu o recado? Olha, você está se metendo com construção, Davi. Para, Davi. Você é guerreiro. Guerreiro não se mete com construção. Construção não se mete com quem vai fazer guerra. Jesus, você tem que ir para a cruz, Jesus. Quantas vezes Jesus orou mesmo? As mesmas palavras ou palavras diferentes? As mesmas. Pai, se eu puder, afaste de mim esse cálice. Seja feita a minha vontade, mas a tua. Segunda vez. Pai, não tem jeito não. Olha o seguinte, que não seja feita mais a minha vontade, mas a tua, se eu quiser, mas se puder, afaste de mim esse cálice. E Deus olhando assim para Jesus. Terceira vez, Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus olhou para Jesus assim. Aí Jesus olhou e disse assim, ó, entendi. E começou a suar sangue. Jesus conseguiu entender que não tinha outra maneira.
Não tinha outro jeito. Ou era ele, ou era ele, ou era ele, ou era ele. E eu hoje consigo agradecer o que ele fez. Porque senão eu não poderia dizer: demônio, sai em nome. Pai, eu invoco agora o nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu sou salvo. A gente podia fazer isso? Não. Então, toma cuidado. Toma muito cuidado. Tem muitas pessoas que vão desfrutar de você viver os sonhos de Deus aqui nessa terra. Muita gente vai depender de você. Ou é você, ou é você, ou é você. Ah, mas se o Jonas não for para Nínive, Deus escolhe outro. Ah, Deus não aceita. Ele vai atrás com tempestade. Ele vai atrás com vendaval, com vento. Ele vai fazer você ir. E não tem como correr. Não tem. Pastor Michael, então não existe livre-arbítrio? Não. O que o senhor falou? Isso que você estudou. A gente pensa que existe livre-arbítrio, né? Existe. Existe na questão assim de você. Se você quiser fazer, você faz o que você... Tá, mas é assim? Não, porque existe um plano traçado. Existe um plano traçado. Existe algo que Deus tem. Então não é bem assim, livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Não, você faz o que você quiser. Mas não quer dizer que vai dar certo. O que vai funcionar, o que vai dar certo, é como Jesus. Você tem que falar com ele, você tem que consultar frequentemente. Posso dar mais um versículo só? Posso? Me perdoa, irmão, que eu estou com vontade de pregar. Deve? Hebreus 12:1. Portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Está cheio de gente te olhando, irmão. Olha para mim. Está cheio de gente te olhando. Deixemos todo embaraço. Você para de se embaraçar na carne. Você está se embaraçando na carne. E o pecado, cai fora do pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha para mim. Carreira que está proposta. Não é você que propôs. Você conseguiu entender isso aqui, não? Sou eu que proponho ou está proposta? Tá, vamos lá. Olha o que diz agora. Olhando para quem? O que ele fez? Suou sangue. Costumeiramente ele ia para o Getsêmani se esmagar. Ele vivia lá orando 2, 3, 4 vezes até deixar Deus vencer ele. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Atenção! O qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, o que estava para acontecer de bom, antes ele precisou suportar a cruz, desprezar a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vai dar certo? Vai. Só que o caminho para ir até lá pode ser um caminho de que você vai ter que suportar a cruz. Você vai ter que desprezar a afronta dos outros. Vão dizer que você está maluco, você é doido, você virou a cabeça. Ixi, irmão. Mas quando as pessoas perceberem que você está vendo o plano de Deus, é porque já você vai estar sentado no trono e vai estar sendo abençoado. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Precisamos olhar para Jesus. A gente precisa olhar para o Mestre. Deus, quantas vezes nós chegamos diante do Senhor somente com as nossas vontades? Fale isso para Ele agora. É verdade, Jesus. Eu chego somente com as minhas vontades. Meu carro, minha casa, minha viagem, minha comida, minha roupa, meu filho, minha filha, minha saúde, meu. Eu quero que o Senhor abençoe aqui, quero que o Senhor abençoe lá. Chega para Deus e diz assim, Deus, está na hora de eu abençoar o Senhor aqui nessa terra. Que, pastor? Isso. Chegou a vez de eu fazer a tua vontade. Não é só o Senhor fazer o que eu quero, não. Chegou o momento de nós entendermos isso, que nós estamos aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. A tua vontade. E essa é conflitante. Essa muitas vezes é gritante, essa é difícil. Essa nos traz agonia. Mas essa ainda vai trazer o trono. Essa ainda vai trazer um gozo sobrenatural. Essa vontade de Deus vai trazer legado. Essa vontade de Deus ainda vai trazer para nós história. Nós vamos marcar essa terra. Nós vamos marcar a nossa geração. Vai ser sobrenatural, vai ser comum, incomum, vai ser tremendo, vai ser magnífico, vai ser maravilhoso. Só que o caminho até lá vai ser árduo.
vai ser difícil, é uma coisa que você diz, caramba, não era o que eu queria, não era o que eu pensava, não era o que eu imaginava, eu não tinha isso em mente, nem você, nem ninguém tinha isso em mente. Mas os planos de Deus são inexcusáveis, os planos de Deus são insondáveis, os planos de Deus são maiores que os meus planos. Larabacanta labarabachurica labarabalarequetaramalabasuri. Ora maiere canta ribaqueturibissuri alaiere siquidarabas. Meu irmão, olha, fale para Deus, Deus, eu não tenho tempo a perder, Deus. O Senhor me deu aqui 80 anos, quem passa disso é robusto. Eu não quero perder anos da minha vida falhando, fazendo coisas que não era para ser feita. Eu sou a máquina de fazer planos, preparações, mas meu coração é enganoso, eu não quero errar. Fale isso para Deus, Deus, não quero errar, Deus. Eu não quero falhar e depois descobrir da pior maneira que aquilo ali não era para mim. Eu não quero ser desse jeito, Deus. Eu quero ser aquele que acertou o alvo. Eu quero ser aquele que viveu o que o Senhor tinha para mim aqui na terra. Eu não quero viver os meus planos, quero viver as minhas ideias, eu quero ver as tuas ideias. Então levante a sua mão bem alto para o céu agora e grite isso: quero fazer a tua vontade, Deus. Fale isso: quero fazer a tua vontade. Fala mais, fala: Deus, quero fazer a tua vontade. Eu quero deixar de lado os meus planos, quero deixar de lado as minhas ideias. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim aqui nessa terra. Eu vou viver em oração, vou viver aqui nessa igreja. Eu quero viver escutando a Bíblia, meditando a palavra. Eu quero orar mais intensamente, eu quero me consagrar mais. Eu quero estourar algo por dentro de mim. Alguma coisa tem que estourar por dentro. Assim como estourou os vasos sanguíneos de Jesus. Se tiver que mudar o meu físico, eu vou mudar meu físico por dentro. Algo vai ter que ser mudado. Algo tem que ser mudado. E você grite em voz alta comigo: Senhor, que a tua vontade seja muito mais forte dentro de mim que a minha vontade. Oh, aleluia, repita isso, fale de novo. Que a tua vontade seja muito mais forte dentro de mim do que a minha própria vontade. Isso, que alguma coisa estoure dentro de nós. Eu abençoo você em nome de Jesus. O plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, ele é perfeito. Ainda que seja através de lutas, dificuldades, tribulações, que o diabo ele vai fazer de tudo para que você entre em tentação, para que você abandone, aborte o que Deus tem para você, que você pegue outro caminho, se desvie, faça qualquer outra coisa. O demônio quer que você se afaste distantemente, mas se afaste distantemente das coisas de Deus. O demônio quer que você se torne uma pessoa aqui sobre a face da terra que viveu só o que queria, se entregou aos desejos, se entregou às vontades próprias e não viveu nada do que Deus tinha para si. E diga em voz alta comigo: eu estou contra a maré, porque eu vou viver o que Deus tem para mim. Aleluia, eu abençoo você. Levanta a mão para cá se Deus tem um plano para você. E Deus tem um plano para você, que se cumpra na sua vida. Que se cumpra na sua vida o plano de Deus, do Criador. E se alguma coisa é nossa, Deus, e se ainda tem alguma coisa dentro de nós que está tentando impedir esse plano do Senhor se concretizar, nós vamos orar com mais intensidade. Nós vamos orar 2, 3 vezes até sangue sair da gente. Quando sair esse negócio, a gente vai ficar em pé e vai fazer que nem Jesus. Jesus se colocou de pé e disse para os discípulos: pode se levantar, acabou, estou decidido, acabou, não vou mais ficar pleiteando nada, vou fazer o que Deus quer que eu faça e acabou, ponto final. Deus ele não lutou mais contra o plano de Deus. Então quando Jesus parou de lutar contra o plano de Deus, ele foi e fez, sabia tudo que tinha que passar, mas hoje está sentado à destra do Todo-Poderoso. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobram ao nome de Jesus. Mas porque ele foi humilde, obediente,
abriu mão de tudo, se esvaziou, se aniquilou a si mesmo e foi assumir a forma de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou. E você diga: Jesus, eu vou olhar para o Senhor. O Senhor também é autor e consumador da minha fé. E todas essas nuvens de testemunhas que estão me vendo vão me enxergar assentado no trono do resultado do teu sonho, do teu plano. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Criador. Diga aleluia. Amém.